Programa Rejuvenesça Mulher. Estamos inaugurando o programa hoje. Estou muito feliz. Já conversei com o Dr. Walter. Ele já fechamos tudo que a gente queria trazer aqui para vocês hoje, de mais relevante, dentro de embasamento científico sobre a saúde da mulher, 40 mais e a saúde cardiovascular. Ele que é um médico muito renomado. Estou muito feliz que ele tenha aceito o meu convite. Então, ele entrando aqui, eu já vou convidá-lo para a gente poder conversar um pouquinho nesse episódio 1 sobre saúde cardiovascular. Então, você já pode convidar aí as suas amigas para que venham aqui também trazer, né, entender um pouco mais sobre a saúde cardiovascular. O que a gente pode fazer para ter um coração jovem a partir dos 40 anos? Que é isso que a gente quer aprender aqui hoje com o Dr. Walter. Aí ele já chegou. Aê! Doutor Walter, queria agradecer aqui mais uma vez por essa oportunidade de poder conversar. Tenho certeza que eu vou aprender muito aqui hoje com o senhor, vai ser uma troca muito legal. E o bom é que, né, a gente consegue gravar esse conteúdo. Quem não puder assistir ao vivo depois vai ficar gravado, então eu vou compartilhar aqui com todo mundo. Doutor Walter, a gente é cardiologista. Ele é um médico muito renomado e que estuda muito, tem muito conhecimento científico, vai trazer novidades aqui para a gente, tenho certeza. E queria deixar aqui para ele se apresentar um pouquinho. Eu dividi essa aula em alguns blocos aqui, pelo que a gente tinha combinado de falar aqui para vocês hoje, para que fique mais organizadinho para quem for assistir depois também, tá? E no finalzinho, se der tempo, a gente abre para perguntas aí. Fiquem à vontade. Pode se apresentar, doutor Walter. Obrigado pelo convite, Maloma. Eu adoro a tua terra aí, eu já visitei ela uma vez, fiquei encantado. O esposo da minha irmã é daí, ele adora ir, ele vai voltar para aí um dia. Me encantei Ai, com o que teu legal. estado, de verdade. Que é bonito. Né? Então, eu sou cardiologista, pratico o que eu falo para os meus pacientes, com uma medicina de resultado, uma medicina integrativa, integra mesmo, nem 8 nem 80. Quando tiver que usar, tu tem que usar todas as modalidades úteis de cura, tudo que for bom para a pessoa, né? Tudo que for cientificamente, tudo que a pessoa crê, tudo que ela tem fé que ajuda, né? Eu uso a ciência, uso a atenção plena, o acompanhamento, baseado nos meus pilares, que são alimentação, suplementação, uma nutrição adequada, né? Prevenção e terapia mente-corpo. Ou seja, eu vejo a pessoa por inteiro. O cardiologista, muitas vezes, é o médico de longa data da paciente, ou do paciente. Né? Acaba sendo o médico que acompanha. E aí eles vêm à consulta pedindo opinião ou querendo tratamento para várias doenças, não somente coração. Né? E a opinião sobre o que comer, o que suplementar. Eu acabo entrando muito na terapia mente-corpo, que tem evidência científica, né? As coisas que são os conflitos emocionais, dos níveis de emoção que impactam a saúde, principalmente a saúde da mulher, que nós vamos comentar agora. Né? Exatamente. E nós estamos Sabe numa que... fase da... Pode Pode falar. falar. Não, eu ia falar que assim, você falou dos seus pilares, né? E a gente conversando recentemente, eu esqueci de te falar, mas é exatamente isso, assim. Os três pilares do meu método é alimente-se, suplemente-se, acho que não dá mais para ficar sem isso, né? Principalmente a partir dos 40 anos, pelo que a gente vê, e monitore-se. Dentro do monitoramento vem toda essa prática, né? De atividade física, sono, a questão de diminuir estresse, né? De se concentrar, de se realizar. E o que me chamou muita atenção, que eu falei, foi a questão da cardiologia online, né? De você ter acesso hoje a chegar ao paciente, seja lá onde ele estiver, e poder trazer tanta informação e tanta para salvar vidas mesmo, né? Então, eu acho que isso, assim, não tem preço, gente. Isso realmente é fantástico e é por aí mesmo que a gente vê.
na prática, pelos resultados dos exames das pacientes, né, doutor Walter, que é o que tem trazido o resultado, né? Não tem, eu brinco muito com as meninas que a gente tem que ir devagarzinho, mas na contramão dessa indústria de alimento, dessa indústria de correria, de como está o mundo. Então, a gente tem que ir devagarzinho, cada um dentro do seu processo, adequar isso daí para conseguir ter uma longevidade, né? Um coração jovem após os 40 anos, né? E É aí, muito comum. pode falar. É muito comum, então, no consultório. Nós vamos falar sobre que, ó, qual que é o segredo para ter um coração forte, né? Qual é o segredo? Se tem algum segredo na reposição hormonal? Se tem algum risco para o coração? Né? Eu E já vamos queria, falar assim, sobre para doença autoimune. começar, eu já queria, assim, para a gente começar a esquentar aqui. Pensando em colesterol, o que que eu observo? Assim, com certeza, pós-menopausa, né? Colesterol aumenta. Mas nas mulheres pós 40 anos, até porque hoje a gente tem uma quantidade de desbalanço hormonal muito maior, então as mulheres às vezes até menopausam precocemente. Já peguei paciente com 41, esse ano uma paciente minha com 41 anos já estava parando de menstruar. A gente fez toda uma regulação nela e ela engravidou, doutor Walter. Ela estava sem menstruar, a gente fez toda uma regulação e ela engravidou. Então a gente percebe que esse colesterol ele já vem aumentando a partir dos 40 anos, né? Então eu queria saber assim, isso realmente acontece, né? Por que que acontece? Porque isso é uma percepção minha, né? Então isso realmente acontece, por que que acontece? E como que a gente vai avaliar, então, o colesterol dessa mulher, né? Quais são os parâmetros realmente importantes? O colesterol total, HDL, LDL, relações. Eu até fiz um bate-papo com elas na quarta-feira, mas eu queria, né, um parecer aí do Dr. Walter. Então, vamos lá. Nunca devemos usar somente o colesterol, mas vamos focar agora um pouco no colesterol. O colesterol ele aumenta com a idade e as mulheres têm um colesterol mais alto do que o homem. Durante toda a fase reprodutiva e a menopausa. E a mulher tem um colesterol bom, chamado HDL, mais alto. Com o passar da idade, essa diferença vai ficando mais nítida. Até chega um ponto que ela passa a ser menos nítida lá no final. Mas a mulher, ela tem um colesterol mais alto. Se esse colesterol fica mais pegajoso e grudento, depende de vários fatores que interferem na dislipidemia da mulher. Eu tenho uma folha que eu entrego aos pacientes com mais de 130 causas de aumento de colesterol. Mas, o que a pessoa tem que entender? A doença cardíaca é uma doença inflamatória, que mata a inflamação. Mas o colesterol, ele aumenta, vamos colocar aqui, 5 motivos básicos. Primeiro, distúrbio alimentar, distúrbio hormonal, intoxicação, inflamação e genética. Sempre está numa dessas causas. E a gente sempre acha que a genética é uma parte importante. Não é. Na prática, a genética é a menor parte possível. No livro está entre 1 a 500 a 1 a 250. Ou seja, a cada 500 pessoas que entram no consultório, uma vai ter hipercolesterolemia familiar. O resto a gente resolve com alimentação, né, ou por distúrbio hormonal, ou por efeito colateral de remédio. Ou seja, tem uma causa, procure a causa, ok? E a mulher tem vários aspectos interessantes. Quando a mulher responde mais a uma dieta com restrição de colesterol, responde. Só que, por exemplo, se a mulher come ovo, aumenta mais o colesterol se é o homem que come. A manteiga ghee, alimentos ricos em colesterol, certo? Aumentam mais o colesterol na mulher do que no homem. E a mulher tem uma particularidade importante, que eu brinco muito no consultório. Serve para os dois lados. Mas se eu faço uma dieta, ela faz uma dieta rica em colesterol. Ela aumenta muito o colesterol. Ela pode ter um gene chamado ApoE4. Esse gene ApoE4 está ligado a Alzheimer. Está ligado ao metabolismo da gordura. Só que como o Alzheimer é mais comum na mulher, muitas vezes através de uma dieta que ela está rica em colesterol, ela está aumentando muito o colesterol com a dieta
Eu faço um teste genético que não é caro e ela tem a ApoE4, olha, tu tem uma predisposição maior a Alzheimer e a doença cardíaca. E outra coisa, quando a mulher está em excesso, tem excesso de peso, e eu faço uma restrição, peço para ela fazer uma restrição dietética, ela responde menos do que a magra. Eu pego muitas mulheres magras com colesterol alto. Essas mulheres, elas respondem mais a uma dieta com baixa de colesterol, para testar se a culpa é do colesterol. Do colesterol ingerido, né? No alimento. Uhum. Porque a maioria dos casos não é genético. A maioria dos casos é alimentar, é hormonal, é intoxicação, é medicamento. Então, se você vai atrás, você consegue baixar o colesterol de quase todo mundo sem precisar usar o remédio. O que a gente vai comentar mais na frente? Quando tiver que usar o remédio, né, ele tem o ponto que a gente vai conversar sobre isso, quando ele for realmente necessário. A gente vê que o colesterol, na verdade, é um sinal de alerta, né? Eu acho que ele começa a alertar, ó, o corpo está inflamando, o corpo está aquecendo, a gente precisa trabalhar a alcalinidade desse corpo, a alimentação, né? Uma dieta mais limpa e às vezes é mais fácil culpar um alimento ou outro que tenha colesterol, assim como o ovo, por exemplo, que é um alimento super rico. Então, usar com moderação, né? Eu acho que é por aí, né? Usar com moderação e não culpá-lo. E de repente aquele pãozinho de todo dia, né? Aquele leitinho de todo dia, aquele alimento mais pró-inflamatório, né? Às vezes excesso de carne. Como eu faço muita dieta, né? Então a gente faz um recordatório com o paciente e assim, um excesso de carne. A culpa é da carne vermelha, do frango? Não, não é. Mas é o excesso, né? É começar a trazer outros alimentos para essa rotina, para ter um equilíbrio mesmo, né? Eu acho que isso aí vai ajudar bastante já, né? Quando a gente começa a falar dessa alimentação. E muitas vezes a questão intestinal, né? A modulação intestinal. Acho que quando você fala para mim essa relação da paciente magra e da paciente obesa e sobrepeso respondendo à dieta de forma diferente, logo me vem o intestino, que com certeza o intestino delas é diferente. O da paciente magra, muito provavelmente, já é um pouco menos disbiótico, ainda que seja, né? Então, a gente tem isso aí também, fica bem claro, assim. Muito bom. E aí, por elas terem 40 anos ou mais, ligado mesmo à questão já da baixa, né, de hormonal, de toda desregulação hormonal, isso tende mesmo a acontecer, então, na prática. Esse aumento do colesterol por conta da idade. Tende. O que o colesterol é? O colesterol indica que existem problemas no corpo. O colesterol é um biomarcador que tem alguma coisa errada com você. Descubra essa coisa errada e o colesterol vai baixar. Muitas vezes é difícil? É. Muitas vezes a pessoa tem que fazer muito sacrifício? Tem. Mas essa é a realidade. O colesterol é um sinal de alerta, ele está avisando o seu corpo. Só que ele fica pegajoso e grudento. Ou seja, se você manter ele muito alto por muito tempo, vai dar coisa ruim. Tudo em excesso faz mal. Água em excesso, oxigênio em excesso, sono em excesso. Certo? Algumas coisas são o que a gente chama de curva em J invertida. A água em excesso faz mal. Qualquer coisa em excesso faz mal. Mas o colesterol é um indicador que tem alguma coisa errada com você. Alguma coisa está em excesso. Está fazendo reposição hormonal de forma não adequada, está comendo irregularmente, está intoxicado. Intoxicação é um tema tão amplo e tão difícil que nós somos um mar de toxina. E aí, nós temos que falando em toxina, essa segunda questão que você trouxe das doenças autoimunes relacionadas com a doença cardíaca também estaria por aí, né? Nessa questão de toxinas. Isso. Então, deixa eu complementar aquela pergunta que tu fez, que é uma das mais importantes, que é como avaliar o colesterol. A gente não avalia só o colesterol. A mulher com mais de 40 anos, além do exame de sangue clássico, colesterol, LDL, HDL, a gente tem que pedir um eco de carótida, mais de 40 anos, um eco de carótida. Se ela tem mais de 45, ou a determinada circunstância até antes, tu faz um score de cálcio, para ver se tem calcificações nas artérias do coração. Isso tudo dá uma informação importante que se soma ao colesterol, junto com a idade, junto com o tabagismo.
E aí você vai pegar algumas métricas importantes. Por exemplo, quando você pega uma mulher com mais de 40 anos no consultório, ela tem uma placa na carótida ou uma placa no coração, e ela tem um colesterol bom baixo, isso é um marcador mais perigoso do que eu ter um colesterol ruim alto. O colesterol bom é um pior marcador. Você pega uma mulher que tem aqueles arco corneano, cheio de bolinhas amarelas aqui, tem xantomas, chantelasmas, tem no tendão de Aquiles, aqui. Opa, esse colesterol pode ser genético. Essa mulher tem a chance de mais o colesterol ser pegajoso e grudento. Tu faz um exame físico, esse exame físico vai identificar se eu tenho que ser mais agressivo na minha conduta, na dieta, no suplemento, no remédio, na terapia mente-corpo. Então eu tenho que pegar o eco de carótida, o score de cálcio, o exame laboratorial, fazer um exame físico bem feito. E aí eu avaliei o risco que ela tem, não só dependente do colesterol. Qual que é o melhor marcador, pegando só o colesterol? Para a mulher, segundo estudos mais recentes e antigos, seria uma relação A por A por B, mas o melhor é colesterol total dividido por HDL, associado a uma PCR, que é um marcador de inflamação. Então, com poucos exames laboratoriais e algumas informações clínicas, tu já consegue determinar o risco cardíaco desta pessoa, desta mulher. E se ela me conta o seguinte, ó, se ela tem uma mãe que teve um infarto antes dos 55 anos, o risco dela é maior que se foi o pai que infartou. Se você tem um parente de primeiro grau do sexo feminino que teve infarto, você se cuida, teu risco é maior, teu risco genético. Aí você já não está se alimentando bem, o colesterol está alto, ou pressão, ou tem fatores de risco, o teu risco é maior. Então, quando a gente resolve tratar, a gente trata não só o colesterol, a gente trata o risco. A gente trata para diminuir o risco dela ter um infarto, que depende de várias variáveis. Mas o excesso do colesterol é algo importante para a placa crescer. O eco de carótida, você falou para todas as mulheres a partir de 40 anos ou aquelas que já apresentam colesterol total alto no exame? Ou você indicaria para todas? Eu indico para quase todas as mulheres que têm história familiar, Entendi. todas, a partir de 21 anos, tá? Uhum. A partir de 21 anos. O que tem na literatura? Os estudos são acima de 35 anos. Aí a gente vai ter que individualizar. Olha, essa mulher tem pressão alta junto? Essa mulher fuma? Ela usa anticoncepcional ou não? Ela tem irregularidade menstrual? Nós vamos falar sobre isso. Mulher que tem ciclos irregulares durante a vida e perto da menopausa, ela tem mais risco cardíaco. Tudo isso vai me dizer o seguinte, olha, essa mulher tem que fazer mais exame. Uhum. A própria inteligência artificial vai me ajudar a calcular um risco no futuro, a simular o benefício individual de um tratamento para essa pessoa. O médico do futuro é o médico que vai mudar a percepção, porque a inteligência artificial ela vai dar muitas informações importantes para a gente, e o médico do futuro é aquele que vai ser a bússola, aquele que vai saber orientar, é aquele que vai dar uma atenção no acompanhamento. Porque hoje a informação é muito abundante. Certo? Você pode pegar várias opiniões e vai ter uma opinião da inteligência artificial, que é uma opinião de peso. O médico tem que pegar na mão do paciente, olha, vamos junto. Eu sou tua bússola e individualmente nós vamos traçar o teu tratamento a longo prazo. Seja ele a nutrição, a suplementação, a alimentação, o teste genético, o remédio, a terapia mente-corpo. Se essa pessoa vai ter mais benefício no problema do coração dela, comendo mirtilo, morango, nozes, dieta do Mediterrâneo, peixe 2 vezes por semana, certo? Quantos nozes, tudo isso vai ter interferência no prognóstico. Na prática. Faz muita diferença mesmo. Então vamos lá. O individual, o que é bom para um, não é bom para outro. Isso. A doença autoimune é algo extremamente importante para a saúde cardíaca da mulher. E especialmente o lúpus, a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante, a artrite psoriática. Eu coloco aí a própria psoríase, o hipotireoidismo Hashimoto, a Kawasaki. Tem várias doenças autoimunes que aumentam o risco cardíaco e muito.
principalmente associada a um colesterol elevado. As mais estudadas é a artrite reumatoide e lúpus. Por exemplo, uma mulher com lúpus, que é mais comum em mulher, ela tem 50 vezes mais risco de infarto. E isso a gente vê na prática. E se ela virou diabética, se preocupe. Aquela síndrome antifosfolipídio, né? A mulher que tem mais risco de trombose, que fez aborto. Essas doenças autoimunes, elas aumentam o risco cardíaco. As mais estudadas para o coração são essas que eu falei. Mas, com certeza, toda doença que mantém uma inflamação crônica, subclínica, de baixo grau, de médio grau, ela vai aumentar o risco cardíaco. Né? Em especial aqui hoje, vamos falar as que têm mais estudo. Lúpus, artrite reumatoide, artrite psoriática. E eu coloco por experiência psoríase, né? Espondilite anquilosante. Tem pacientes com espondilite anquilosante que tem aterosclerose acelerada, começa a entupir várias coisas. Então, Nossa, isso... mais uma vez, então, começa pela boca, né? Boca, intestino, absorção. Começa. Porque é doença autoimune, né? Sim. E até aquela frase, primeiro a gente muda a nossa alimentação, depois o alimento muda a gente. Né? E geralmente, Dr. Walter, ele vem com colesterol total aumentado já também, assim, essas alterações, ou nem sempre? Não, nem sempre. O detalhe da doença autoimune é que ela deixa o colesterol mais pegajoso e grudento. Ela deixa Então, a placa a pessoa que tem mais doença mole. autoimune teria que fazer por obrigação esse eco da carótida, né? Sim, a doença autoimune eu faço um rastreio completo. Não é uma prática, Dr. Walter, mas não é uma prática, infelizmente, pelo que eu vejo aqui. Ó, as doenças degenerativas, doenças cardíacas, elas são inflamatórias. Tudo que aumentar a inflamação, seja para qualquer área do corpo. O sangue que passa no coração é o mesmo que passa no cérebro. Você não envelhece por parte. Algum órgão envelhece mais rápido, com certeza. Mas o sangue que passa no coração, passa no dedo, passa no cérebro. E se você tem uma parte do teu corpo que é geneticamente mais fraca, é nessa parte que você tem que investir tempo, conhecimento e dinheiro. Meu pai teve problema cardíaco. Bom, então se preocupe com o coração. Minha mãe teve Alzheimer. Minha mãe teve câncer. Você tem que sempre investir tempo, conhecimento no teu órgão mais fraco. Conhecimento cura. Falta de propósito mata. Tá difícil? Tá no caminho certo. Não é fácil fazer dieta? Não. Eu vi você falando isso, eu amei. Outra frase que você falou, que assim, eu falei, gente, mas eu penso exatamente assim, você falou assim, você tem que ser o advogado da sua saúde. E eu falo exatamente isso. Falo, gente, quem tem que ter um caderninho com a saúde de vocês toda escrita é vocês, porque quem passa por todas as especialidades é só o seu corpo. O médico não está te acompanhando em todas as especialidades, né? E hoje, infelizmente, a gente ainda tem muita medicina que trabalha só a parte do corpo. E aí acaba que a pessoa fica sem o tratamento completo, se ela não começar a entender um pouco, né? Acho que tem que entender. E é por isso que a gente está aqui, né? Trazendo essa informação, assim. Eu acho que isso é o começo de muita coisa que precisa ser mudado, assim, com certeza. Ontem gostou uma paciente que eu disse para ela, a senhora já tropeçou, na verdade, várias vezes. Ela já sabe o que melhora, aí ela volta a comer errado, volta para o remédio, volta para... Aí fica tudo alterado. Depois vai tudo de novo. Mas aí é que entra, né? A nutricionista, o personal trainer, a psicóloga. Existe todo um complexo que precisa ajudar esse ser humano, né? Não tá fácil. Porque, como eu falei, né? É andar na contramão. Andar na contramão do mundo, gente, é o que você falou. Tá difícil? É por aí mesmo. Vai que é por aí, né? Se tá difícil é porque tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Né? Não há prazer sem dor. Não é difícil, é difícil, né? Mas o conhecimento liberta. Se você dá atenção para o paciente, dar informações relevantes para ele, sem ficar titubeando muito, falando as verdades, né? A verdade dói só uma vez, a mentira dói toda vez que você lembra. Então você tem que falar sempre a verdade. Olha só, o caminho é esse. Eu sou o seu orientador, seu médico, seu parceiro, seu amigo. Nós vamos te acompanhar aqui no WhatsApp, nós vamos te acompanhar com a secretária junto. Eu dou meu celular para todo paciente, que eu
Ah, eu Com, também. com, com o coração não se brinca e eles me usam muito. Muitos atendimentos de urgência, de emergência, É, com mas certeza, imagino. essa é a luta. É. Doutor Walter, em relação à reposição hormonal, né? Quando a mulher faz 40 anos, começa o declínio hormonal começa a ficar bem mais forte. A gente tem aí uma média de menopausa no Brasil hoje entre 51 e 52 anos. E a gente percebe que na prática essa tendência tem baixado cada vez mais. E aí vem a dúvida, né? Saúde hormonal e saúde cardiovascular. Como é que está isso em relação assim às maiores novidades científicas que o senhor tem para trazer para a gente hoje? Porque ciência, né, não é uma medicina exata. Então a gente vai sempre buscando. A gente sabe que os hormônios bioidênticos vieram para colaborar muito, né? A gente tinha um risco cardiovascular com hormônios sintéticos, é, mas agora como é que tá isso daí? Fala pra gente. Ó, vamos falar, esse é um debate constante. Cientificamente, você não deve usar terapia de reposição hormonal no intuito de prevenir problemas cardíacos. Nem prevenção primária, nem prevenção secundária. Ah, você já infartou, você não infartou. Então, você não vai usar terapia de reposição hormonal, pelos estudos científicos, para proteger o coração. Isso é os estudos científicos. A gente tem que individualizar, certo? Tu vai usar a terapia de reposição hormonal para vários outros benefícios. Para osteoporose, para libido, para a pele, para a memória, para a ambição, para a massa muscular. Tu vai usar por esse motivo, certo? E eu concordo. A reposição hormonal bem feita, uma modulação feita seriamente, acompanhando o paciente, ela vai trazer benefício para o coração. Vai diminuir o risco de Alzheimer, o risco de infarto, vai diminuir o risco de várias doenças. Esse benefício é tão maior do que o próprio risco de câncer. Muito maior. Só que tem que saber fazer, tem que saber acompanhar, tem que saber o tempo, porque é uma regra bioquímica. Você não pode repor um hormônio artificialmente, seja ela por hormônio bioidêntico ou não, tá? Sem desequilibrar outros. Então, por isso que é uma harmonia. Você tem que saber repor, tem que saber modular. Modular é mais que repor. Modular é o seguinte: eu entrei em sintonia com o seu corpo, eu entrei em sintonia com o seu hormônio, com aquele nível que você precisava. Aí você não vai ter os efeitos colaterais previstos a longo prazo. Você vai ter mínimo efeito. Eu vou repor na minha mulher quando ela tiver precisar. Vamos fazer uma modulação. Agora, não se deve pensar em repor modularmente, atualmente, segundo os estudos, para proteger o coração. Ache outros motivos e aí pode repor. É uma das teorias para viver muitos, né? As teorias que dizem sobre o envelhecimento, uma delas é a teoria da reposição hormonal. Você envelhece porque seus hormônios diminuem. Então, para você ter uma mente saudável, músculo, se manter jovem por mais tempo, uma das formas biológicas é manter um nível hormonal adequado. É. Agora Você, sim, você falando aqui, né? Você falando da minha esposa, eu vou repor e tudo. E é exatamente isso, assim. Mas o que a gente percebe mais uma vez é que a reposição hormonal não faz milagre. Não faz não, milagre. nenhum. A pessoa precisa estar em sintonia com tudo isso que a gente está falando, né? Questão de alimentação, de monitoramento, atividade física. A pessoa tem que querer ser jovem, ela tem que estar ativa. Não adianta ela ficar achando que a reposição hormonal vai melhorar a vida dela, sendo que quando ela tinha os hormônios naturais dela também não estava legal, né? Eu acho que é meio por aí, assim, a gente também. Então, mais uma vez, tem que melhorar o todo, assim. Mas então, em relação à saúde cardiovascular, não existe um risco acentuado, não. Você não vai usar para o benefício específico da saúde cardiovascular. Mas então, Não, o que tem hoje não tem um risco específico. Nem as mulheres que fazem reposição antes da menopausa, né? Que já começam. Como é que não. é? Também não tem Eu vi uma pergunta problema. passando ali, é assim, ó, se você, uma mulher com colesterol alto ou com risco de trombose alto, placas pelo corpo, uma mulher que fuma, uma mulher que já teve um infarto, essa mulher que tem
problemas de coagulação do sangue, sangue grosso. Essa mulher tem que ter muito cuidado em fazer reposição hormonal, certo? Eu recebo muito mulheres assim para, Walter, eu posso fazer reposição hormonal? Eu falo, não, teu risco de trombose é muito elevado. Não, não dá. É um risco que não vale a pena correr. Então, muitas vezes a gente tem que decidir, chega a mim para decidir. Existem pontos de corte, tá? Um LDL maior que 160. Tu teria que ter cuidado em fazer reposição hormonal. Isso é uma sugestão dos livros. Só que você consegue baixar o colesterol com dieta, usando tudo. Ou seja, o colesterol não seria um impeditivo por si só. O que seria impeditivo para me repor o estilo de vida o mesmo. hormônio... É porque a pessoa está daquele jeito. Seria complicações cardíacas já. Uhum. Certo? Entendi. Por exemplo, o que acontece? A mulher vem fazendo, quando jovem, reposição com testosterona, ou reposição com estradiol, com estriol, com progesterona, certo? E aí ela começou cedo na vida. Tudo em excesso faz mal. Tudo você vai pagar um preço. Usou testosterona, principalmente de forma não modular, tu vai pagar um preço. Esses preços são, olha o rim, olha o sangue grosso, olha a medula, olha o risco de trombose. Se essa mulher abusou da terapia hormonal quando mais jovem, quando chega na menopausa, é um martírio, porque muitas vezes tirar é difícil. A pessoa sem texto, ela baixa a energia, e aí ela já tem a complicação, porque o sangue engrossou, deu alteração no rim, né, e cabe agora ao cardiologista dizer, olha só, essa transição não pode ser feita do jeito que você gostaria. Você vai ter que ficar sem o hormônio. E não vai poder repor. Ou vai ter que repor depois que o risco tiver baixado. O sangue afinou, o rim está bom. Eu pego complicações das terapias hormonais nas mulheres com mais de 40 anos. E depois, para tirar, e tem que tirar para proteger o rim, para proteger o coração, para proteger a medula, o fígado, tem que tirar. Aí baixa muita energia, baixa muita... A mulher fica deprimida. Imagina. Eu sempre brinco, a mulher está fazendo reposição hormonal, o homem, mais de 40, o cara já estava bom, já estava 80. Fez a reposição hormonal, foi para 100. Só que agora não pode mais a reposição hormonal. Volta para 80, 40. Não está acostumado a viver mais num nível médio. Ele estava acostumado a viver em alta intensidade. Só que agora não dá. Então, o que a mulher tem que fazer com cautela? Começou a fazer a reposição hormonal cedo, antes da menopausa, reponha com todo amor para poder continuar usando depois da menopausa. Para manter memória, para manter ambição saudável, para manter libido, para manter uma saúde geral. Que acontece muito da mulher estar repondo e eu ter que parar por risco cardiovascular. E tem uma coisa importante, quanto mais sintomas menopáusicos a mulher tiver, associada a enxaqueca, mais risco de doença cardíaca ela vai ter e mais cuidado com a reposição hormonal eu vou ter que ter. Então, se você é mulher, mais de 40, tem enxaqueca e teve muitos sintomas menopáusicos, e elas aparecem muito aqui, ela tem que ter um cuidado especial na terapia de reposição hormonal. Sim, os fogachos, né, calorões, as questões vasomotoras, né, todas estão relacionadas com a saúde cardiovascular, com o sangue, né, com como que chega o oxigênio nesse sangue, né, eu falo muito isso com as meninas também. Doutor, fizeram uma dúvida aqui um pouquinho fora do contexto, mas eu vou perguntar porque eu achei relevante. Uma pessoa está com dúvida porque ela tem o HDL de 107 e o colesterol total de 195. Está perguntando se esse HDL de 107 estaria alto, porque é um pouquinho mais alto do que o comum, né? Geralmente a gente quer que ele aumente, mas eu também não sei responder. Isso. Então vamos lá. Essa é uma outra pergunta bem frequente no consultório. Muita gente acha o HDL, mas o HDL muito alto também pode ser ruim. Pode. Existem 3 tipos de HDL, que é colesterol bom. O 1, 2 e o 3. O 3 é o ruim, que é a minoria. Mas eu tenho uma notícia boa para ela. Um colesterol um HDL desse porte é um sinal de longevidade. É um marcador de pessoa que tem grande chance de ser longeva, desde que não adoeça por outros motivos.
Um HDL alto, principalmente se associado a um triglicerídeo baixo, é um sinal que você vai viver muito, certo? Uhum. Agora, você pode ter um HDL alto e disfuncional. Basta você se inflamar. Basta você comer errado. Mas aproveita teu HDL, porque é um sinal que você pode viver muito. É um marcador biológico de longevidade. Principalmente se o triglicerídeo estiver baixo. Triglicerídeo baixo, né? Você E falou da relação ApoB, ApoA, aí tem a relação triglicerídeo HDL, e você falou de uma relação colesterol total HDL também? Essa? isso. Se tu pegar teu colesterol total, dividir pelo HDL, Uhum. se essa relação ficou menor que 4,5 ou menor que 4, ó, teu colesterol está menos pegajoso e grudento. Se o teu Dividido ApoA, por o HDL. ApoB sobre ApoA tiver menor do que 0,6, 0,7, teu colesterol também está menos pegajoso e grudento, você está menos inflamado. E agora, se você pegar teu triglicerídeo, dividir pelo HDL e der menor que 2,2, bah, aí pode ficar feliz da vida também. É. Tu tem menos resistência à Essa, insulina. essa é do triglicerídeo do ApoB, eu sempre faço com as minhas pacientes, para a É, gente fazer. Agora eu vou incluir essa aqui do total com HDL também. Bacana. Porque pelo menos para ter uma noção, né? E assim, se tiver muito ruim, então a gente é, encaminha lá desesperadamente para o cardiologista, porque as pessoas precisam ter esse contato mais próximo com o médico, né? Eu fiz uma aula, uma das primeiras aulas que eu fiz pro Saúde da Mulher 40 mais, foi exatamente isso, das pessoas se responsabilizarem do check-up anual. Não é passar só no ginecologista, tem que ir no cardiologista, tem que ir no endócrino, né? Tem, porque cada médico vai direcionar a paciente fazer. E aí eu sempre falo, ó, leva a listinha de exame, porque não pode não ser a especialidade dele, mas ele vai olhar o exame dos outros médicos também. Você é um corpo só, você não é um fígado andando por aí, um coração batendo por aí, né? Eu falo muito isso, muito mesmo. E é isso a aí, por gente exemplo, acaba que a gente como nutricionista, né? Eu tenho um método de trabalho um pouco diferenciado. Tem paciente que eu vejo toda semana, é quase que uma terapia nutricional, assim. Porque Uhum. mudar hábito não é fácil, mudar hábito não é fácil. Então, eu atendo a paciente hoje, ó, semana que vem quero te ver de novo, né? E o online facilita um pouco isso. E aí acaba que a gente tem uma certa intimidade maior com a paciente, né? Por conta desse contato aí semanal, muitas vezes, conversas diárias no WhatsApp. Então, a gente tenta trazer muito esse tipo de esclarecimento, né? De que é preciso fazer esse tipo de exame, check-up. Então, estou aprendendo muito aqui, estou gostando. Se tu pegar Vamos lá, então, doutor um Walter. a cada Pode falar. quatro mortes, de quatro mulheres, uma vai morrer de doença cardíaca. E depois dos 40 mais, depois dos Uhum. 40 mais, é 1 para 3. Então a doença cardíaca é a que mais mata as mulheres. E você tem que começar a fazer prevenção cedo. O infarto na mulher 40 mais, ele é diferente do infarto do homem. A gente brincava muito na emergência, assim, ó, 1/3 dos infartos em mulher é sem dor. Aí o que acontece? Muitas vezes a mulher se queixa muito. O dia que ela infarta, ela se queixa tão pouco. Ela se queixou tanto, não deram tanta bola, e um dia ela infartou sem dor. Isso é mais comum na mulher de 40, 45 anos. Infartar sem dor. A dor é um aviso. O coração, ele dá Uhum. dor. E o infarto é Uhum. um aviso. Só que em 1/3 das mulheres, o infarto é um infarto silencioso. E a mulher tem o que eu falo sempre, síndrome do coração partido. Ela infarta muitas vezes não porque entupiu, uma placa entupiu. Ela infarta por embolização e ruptura de placa, e ela infarta porque o vaso, ela contraiu. Ela teve uma depressão profunda. Ela teve uma ansiedade maior. Isso já está tudo estudado. Depressão, ansiedade, raiva, contrai o vaso. O vaso, a artéria da mulher, ela é menor. Tem 3 milímetros. Então, ele faz um espasmo e fecha. Existem traumas bem conhecidos. Morte de filho, fogo na casa, Nossa. enchente, terremoto, grandes catástrofes, principalmente quando é catástrofe envolvendo família, é mais prejudicial para a mulher.
A saúde Coração partido. mental da mulher afeta muito mais o coração. Mulher infarta mais no relacionamento do que no trabalho. O homem infarta mais no trabalho, vamos dizer, com o estresse do trabalho. A mulher mais com estresse emocional, estresse familiar. Isso é uma característica, outra diferença da mulher 40 mais. Mais uma importância de manter esses exames em dia, né? De manter o cardiologista em dia. Bom, estão vendo, né, meninas? E qual a principal causa de morte em mulheres? Infarto. 1 a cada 4 mulheres é infarto. As principais causas de morte, vai variando. Inclusive os fatores de risco também, né? Infarto, AVC, câncer, erro médico é uma causa de infarto, infecção. Mas as principais causas estão relacionadas às doenças cardiovasculares. Continuam sendo. E estatisticamente, a gente vem acompanhando nos congressos, nos livros, é assim, ó, o número de infarto em mulheres vem diminuindo no todo. Só que vem aumentando nas mulheres entre 40 e 55. E vem diminuindo nas mulheres com mais de 55. Pouco, mas está aumentando nas mais jovens. Isso é um dado estatístico importante. Especulações, né? Por exemplo, o cigarro é muito mais prejudicial, não é que é muito mais, o cigarro é mais prejudicial na mulher do que no homem. A mulher que fuma é pior para ela. Ela tem mais risco de infarto, tem menor expectativa de vida. O excesso de peso é pior para a mulher. O diabetes é um fator de risco pior para a mulher do que para o homem. Então, tem várias coisas que vão se considerando que a mulher 40 mais tem que observar. Se ela teve ovários policísticos, ela tem um risco mais aumentado. Essa mulher com ovário policístico, eu faço tudo mais cedo. A mulher com a síndrome metabólica, eu faço tudo mais cedo. A que fuma, tu tem que fazer o eco de carótida. Distúrbios menstruais em geral, né? Você também comentou comigo, é isso? Distúrbios menstruais. Isso é uma coisa importantíssima. Qual a relação? E acontece de fato. Se você durante a vida teve... É pior nascer mulher. Comentou ali. Assim, ó, se durante a vida você teve ciclos menstruais irregulares, você tem mais risco de infarto. Se durante a vida você teve amenorreia muito frequente, ou a mulher com amenorreia, aí que entra um dado, que inclusive foi apresentado no Congresso, um estudo com atletas, mas vou dar um exemplo. Excesso de exercício, produzindo distúrbio menstrual, aumenta o risco de infarto. Excesso de tudo mata. E excesso de exercício na mulher, que faz ela menstruar irregularmente, ou faz ter amenorreia, aumenta o risco de infarto. Se a mulher estiver fazendo, olha as 40 mais, fazendo dieta, restrição calórica em excesso, restrição dietética, que produz distúrbio menstrual, aumenta o risco de infarto, aumenta a aterosclerose. Olha só, a pessoa acha que fazer restrição alimentar, se ela fizer restrição alimentar e produzir distúrbio menstrual, ela está produzindo uma coisa muito ruim para o corpo dela. Então, excesso de exercício, produzindo problema hormonal, é ruim. Fazer dieta restritiva, produzindo distúrbio hormonal, é ruim. Viu que tudo em excesso faz mal? Saiu um estudo no Congresso... Você falando, eu trabalho muito com fertilidade também. Exatamente isso. Low carb em excesso atrapalha a fertilidade. Atletas, eu tenho muita dificuldade com a fertilidade, porque é tudo uma cascata hormonal. A gente precisa também de energia para produzir, né? Esses nutrientes, então, esses hormônios. Então, na verdade, tudo vai se ligando, né? Tudo vai se ligando. E aí, a questão da amenorreia, dos ciclos irregulares, ciclos curtos demais. Tem a questão da infertilidade aqui atrás, lá na frente, problemas cardíacos. Então, mais uma vez, a boca. Alimentação. É isso aí. E o desequilíbrio, né? A falta do equilíbrio, né? Que também gera todo esse estresse aí no corpo, né? Eu entrego umas folhas aqui e mulher, hoje muitas pessoas estão tendo mais consciência, mas mulher principalmente. Aí eu coloco lá, para
desentupir a artéria, para ajudar, eu coloco cenoura, amêndoa, coloco abacate. Isso tudo vai ajudar? Vai. Aí tem um trio, que é o que a natureza leva dentro da ASDL. O teu corpo carrega 3 coisinhas que o corpo modulou durante 300 mil anos, pelo menos. Tomate, por causa do licopeno, a amêndoa, por causa da vitamina E, e a cenoura, a vitamina A. Lá dentro do colesterol, o corpo é tão sábio, a natureza é tão sábia, que colocou esses 3 elementos lá dentro para evitar que o colesterol fique grudento. Então, por que não alimentar as pessoas com esses alimentos ricos em vitamina A, vitamina E e licopeno? Tomate, amêndoa, cenoura. Quando eu falo que o que é bom para a memória? Ovo, peixe, beterraba. Mas o que é bom para o coração? Para desentupir? É isso que eu falei. O que tem de estudo científico? Mirtilo, morango, noz, folhas verdes, azeite de oliva. E comer peixe 2 a 3 vezes por semana. Não, o abacate, eu adoro abacate. Já estudei tanto sobre abacate, e eu falo muito do abacate. Né? O abacate tem quase tudo que a vida precisa também, em relação ao reino vegetal. Né? É um alimento muito, muito completo. Então, mas, na verdade, você tem que ter uma dieta saudável. Né? Esse negócio de ter um super alimento, aí você começar a se concentrar só naquele alimento, isso é perigoso. Comer só ele. Isso é não muito dá perigoso pra ser falar. dessa forma. Eu falo assim, para afinar o sangue é bom alho, água, cebola. Eu entrego aqui. Natô, que é uma coisa ruim de comer, né? Ômega 3, peixe, tudo isso afina o sangue. Cada alimento afina o sangue de forma diferente. Até explico aqui. Tá? Beterraba, ginseng, canela. Aí tem pessoas que começam a comer só aquilo por muito tempo e ainda me mandam mensagem. Eu falei, não, vamos equilibrar. Vamos equilibrar. Não é porque está escrito ali, tu vai comer só isso aqui. Okay? Mas eu tenho um suco rejuvenescedor que eu vou te ensinar para você botar na sua folha, para você entregar os primeiros passos para o paciente mudar. Você falou de rejuvenescer memória, tudo. Isso. Couve, beterraba, pepino e cenoura. Esses 4. E aí, se o paciente quiser, ainda pode colocar umas gotinhas de limão ali. E aí eu peço para o paciente usar, geralmente, eu chamo de suco rejuvenescedor mesmo, por 60 dias direto. E depois sim, né? Mas aí não vai ser para a vida toda, lógico. Em jejum, sabe? Intestino bem limpinho de manhã, para já a couve já melhorar, revitalizar aqueles enterócitos, né? Melhorar todo o intestino, todo o trato, melhorar bolo fecal, eliminar cocô, né? Tirar toxinas. Cocô é bactéria, é fungo, é tudo que o nosso corpo não precisa. E esse suco eu vou te passar ele depois no WhatsApp para você colocar lá na sua folhinha. É um pedacinho pequenininho de cada. Para mim, deixa tudo ali, vou deixar na minha folha. Vou deixar na minha folha. É muito bom. E entra tudo aí que você falou, né? A beterraba eu gosto muito também para pacientes com fogacho, com calorão, dá muito resultado por conta da vasodilatação, né? Que ela produz, assim, então acredito que é benefício mesmo. E se não for assim, as pessoas realmente não comem, é uma correria e comem na rua com óleo, né? Além de refinado, super reutilizado. É muita toxina, né? Não tem corpo que aguente, gente. Nosso corpo é uma máquina perfeita, é uma máquina perfeita que a gente tem que trazer à boca, assim. Eu tenho aprendido isso cada vez mais mesmo. Não tem outro jeito, não tem como a gente ir da forma que o mundo quer entregar a alimentação pra gente, né? A gente tem que tentar ao máximo fazer o nosso alimento, levar, carregar marmitas. É difícil? Tá no caminho certo. Essa eu aprendi. Tá difícil? Vai no caminho certo. Não acumule zeros. Muito, muito bom, doutor Walter. Nossa, maravilhoso. E aí, para finalizar, então, o que a gente pode concluir aqui, então? Como diminuir essa idade biológica, né? Eu brinco muito, né? Que é uma brincadeira séria, na verdade. Eu tô aqui no processo, eu faço 40 anos esse ano, 2023. Então, eu tô com vocês aqui. Nesse processo de rejuvenescer, não quero envelhecer. Minha idade eu quero que aumente, quero chegar a 120, se Deus assim quiser. Mas com vida, com saúde, com vontade, né? Com determinação. Então, a gente tem que ter isso tudo, né? E para isso,
que a gente faz, então, para diminuir essa idade biológica do coração, né? Essa bomba aí que bombeia para todo o nosso corpo, energia, sangue, oxigênio. A gente Isso aí. precisa, né? Demais. Ele bombeia 100 mil vezes por dia. E toda vez que ele bombeia, todo o corpo sente a repercussão dele. Então, como é que você vai fazer uma blindagem cardíaca? Qual é o segredo para ter um coração forte? Eu vou começar do que eu começo aqui. Depois eu vou falar da parte científica, né? Da pressão, do cigarro. Mas eu digo para as pessoas, olha, para você ter um coração saudável, um segredo para viver muito, um sinal de vida inteligente, é você mudar o comportamento depois de você receber uma informação. E você tem que ser uma pessoa útil, uma pessoa boa e uma pessoa leve. Uma pessoa útil é uma pessoa que pega suas faculdades mentais, aquilo que ela é bom, e ajuda o próximo. Ela contribui para melhorar, né? E uma pessoa boa é que faz de coração. Ela é que faz pensando em ajudar. E uma pessoa leve é que ela é útil, ela é boa e faz com leveza. Não faz por obrigação, né? Você fazendo assim, você vai estar entrando em sintonia com o próximo, entrando na mesma frequência do próximo, na mesma frequência do médico. Vai aceitar mais as informações do médico. Vai ser advogado da sua saúde. Mas, do ponto de vista cardiológico, os melhores marcadores para saber se teu coração vai ficar bom é a pressão. Se você mantém uma pressão 11/7, é ótimo. Outro marcador de idade biológica comprovado cientificamente é a pressão de pulso. Se você tem uma pressão que é muito diferente uma da outra, 17/7, opa, tu está tendo um envelhecimento mal sucedido. Isso é um marcador real de idade biológica, de quanto você é novo por dentro. Que nem o nível de ideia, que nem a função renal, proteja o seu rim. O rim é um ótimo marcador da tua idade biológica, um ótimo marcador que o teu coração vai seguir num rumo certo. Que nem a glicose de jejum e a glicose pós-prandial. Eu sempre estou com um aparelhinho, eu tenho um aparelhinho de medir glicose aqui em mim. Ó. Sempre eu estou colocando um, para me saber como é que eu estou variando na minha glicose com os meus alimentos. Né? Porque a glicação é outro modo de envelhecer. Então, isso é uma forma de deixar o seu coração saudável. O excesso de colesterol é ruim para o coração. Certo? Não queira ter excesso de nada, nem de colesterol. Tá? Você vai aumentar a chance do teu colesterol ficar mais grudento e grudar nas artérias do coração. A própria idade oxida, a própria idade inflama. Muitas vezes você está fazendo tudo certo, mas só tem a idade como fator de risco. Tudo certinho. Está magra, está fazendo exercício, está comendo bem, mas está com 70 anos, 60 anos, 55. A própria idade, ela é um fator inflamatório oxidante. E se você tiver muito colesterol, você está aumentando o teu risco de ter problema. E um risco para o coração. E atividade física. O coração adora atividade física. Eu digo sempre nas lives, ó, atividade física é um dos melhores agentes antioxidantes. É o que mais rejuvenesce o coração. É o que mais endurece as placas. É que uma das coisas que mais mantém o teu coração no ritmo certo. É uma das coisas que mais diminui o risco de morte súbita. É o que mais faz a variabilidade da frequência cardíaca, que a inteligência artificial vai te dar isso sempre em tempo real. Os relógios já fazem isso. Tu vai ter o teu grau de estresse medido aqui de uma forma tão precisa que essa informação vai te dizer o teu risco de morte súbita quase que em tempo real, quando está muito estressado, e essa informação vai passar para o médico. Então, tudo isso vai fazer parte do nosso tratamento futuro, inclusive da nossa idade biológica, da nossa verdadeira idade, que é a idade interna. Idade interna, né?
É mente, corpo, espírito, é tudo envolvido e essa vontade de melhorar sempre, né? Tem idade para desistir? Tem idade para começar? Qualquer idade é idade? O que que você pensa sobre isso? É tarde para começar para alguém? Às vezes alguma coisa que você falou aí a pessoa fala, ah, mas isso eu já tenho, então não tem mais como resolver. E aí? Não. A idade não pode ser um fator para você decidir o seu futuro. É a sua falta de propósito que vai decidir o seu futuro em relação ao coração também, né? Então, você tem que usar o seu Nunca é certo para mudar tarde, a sua né? idade. Você tem que ser parceiro. Aquela frase, influências mudam o destino de alguém. Nós aqui hoje podemos estar influenciando alguém que está com 80 anos, 60 anos, 70, 90, a fazer uma pequena mudança que vai fazer um grande impacto na vida dela. Com certeza. Inclusive, por exemplo, adquirir mais músculo, melhorar a memória, e que nunca é tarde, que você vai precisar muito delas para tomar as melhores decisões para continuar tendo uma vida boa, né? Qual que é um aspecto muito preocupante que hoje é muito comum a gente lidar no consultório? Mulheres com depressão e mulheres com ruminação emocional, que é um aspecto da ansiedade que mais causa infarto. Aquela preocupação excessiva, ruminando mágoas do passado, se sente culpada. Isso é tão ruim para o coração, dificulta tanto o controle da pressão, da arritmia, certo? É muito comum o problema, falha de comunicação entre vó e neto, entre mãe e neto, mãe e filho, causando pressão alta, causando angina, dor no peito. E aí eu entro com remédio, entro com suplemento, e é aquela falha de comunicação aumentando a pressão. E aí tem que fazer terapia. Aí tem as terapias com evidência científica, que eu acho que vai ficar para outra live que nós estamos já nos passando. É, já estamos passando aqui. Muita coisa, né? Muita coisa para falar, muita coisa para escutar e realmente foi fantástico esse momento aqui. Eu acho que foi realmente um pontapé aí, deu para ter uma noção da importância da saúde cardiovascular. Por que que eu falei lá atrás para vocês procurar o cardiologista, fazer os exames de rotina, né? Porque realmente é o que a gente tem visto isso na prática clínica. Os exames chegam na nossa mão e a gente vê que realmente a saúde da população está pedindo socorro, né? E olha que muitas vezes pessoas esclarecidas, mas ainda assim a gente parece que vai deixando para amanhã o poder da procrastinação, né, na vida, assim. Então, eu quis montar esse quadro, Rejuvenesça essa Mulher, para trazer para vocês profissionais sérios que estão aí empenhados em trazer conhecimento, que eu acho que é o que vocês precisam, para poder começar a trabalhar, melhorar a saúde de vocês. Então, a ideia é essa, assim. Com certeza, o doutor Walter deixou aí, ó, a deixa para a próxima live. Se Deus quiser, vai ter, porque convite vai ter, não vai faltar. Te agradeço muito, doutor Walter, ó, de coração, por ter Ó, aceito aqui também. estar com a gente essa noite, assim, né? Deixar a família, enfim, trabalho para poder estar aqui, porque isso aqui, esse momento eu acho que vai um pouco do que você falou, né? A gente também trazendo um pouquinho dessa boa fé, essa vontade também de contribuir, de ajudar, para que as pessoas procurem ajuda e a ajuda tá aí, né? Basta querer. Tá bom, doutor Walter? Eu vou deixar você encerrar e aí eu encerro, partilho ali a live para você também publicar lá no seu perfil. Tá bom? Fica Então, salvo tá. aí esse Eu, momento. eu vou dizer o que eu falo para meus pacientes. Torne-se útil a alguém. É o que o coração faz. Ele bombeia 100 mil vezes por dia, bombeando sangue para todo o corpo. Tu sabe que o coração, quando ele bate, ele se alimenta depois que ele doou o sangue. Ele mesmo doa para ele mesmo depois que o sangue sai dele. Ele não se alimenta do sangue que está dentro dele. Então, seja útil que nem o coração. Torne-se útil a alguém, né? Isso aí. Obrigada, doutor Um Walter. abraço. Boa noite, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.